Fala, meu amigo, boa Boa noite. noite, doutor Bruno. Como é que tá? Maravilhosamente bem, e Tô você? bem. Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo bem, e você tá conseguindo me ouvir bem? Tá tendo algum áudio? Perfeitamente. O pessoal Perfeitamente. tá entrando aí. Boa noite, Elaine. Boa noite. Eliane, sua esposa? Não, mãe, Lamonier. minha mãe. Essa é Que minha mãe. bom. Seja bem-vinda. Domingo eu acho que é um Amém. dia típico para live, né, Bruno? Verdade, domingo, mas na verdade essa mensagem ela vai se espalhar, vai ficar. O que as pessoas falam, tá na rede, vai ser compartilhada, vai Nada. chegar para quem tem que chegar. Depois eu vou. Tem vários grupos, depois eu salvo ela e salvo no YouTube, mando para os grupos depois, que domingo o pessoal tem muito compromisso também, família, igreja, né? Mas vamos Verdade, começar. Eu queria apresentar aqui o Dr. Bruno, Bruno Lamonier, que diretamente do Rio de Janeiro, né, verdade, Bruno? Cidade maravilhosa. verdade. O Bruno que é dentista, que é empreendedor na área de saúde, mentor, hipnólogo e treinador comportamental. E ultimamente vem impactando vidas na área de saúde, né, Bruno? Com muita Verdade. alegria eu te recebo aqui para a gente fazer esse bate-papo. Hoje eu estou aqui em Campo Grande, eu estou fora da minha casa, eu estou num hotel, que eu estou a trabalho, né? Vou ficar até terça-feira aqui em Campo Grande. Aí, por incrível que pareça, minha família veio aqui para Campo Grande, que tinha a Jornada Estadual da Juventude. Cara, que maravilha você ter essa experiência com Deus. Eu falo, quem não vive com Jesus, Bruno, não sabe o que está perdendo, né? Verdade, concordo com você plenamente. Cara, primeiro te agradecer e estou honrado pelo teu convite. A gente se conectou em São Paulo, né? Exato. Sempre visando conectar corações, conectar pessoas. O que arde dentro da gente é justamente isso, seguir os princípios de Deus e de Jesus Cristo, né? E Exato. é com muita alegria que eu estou aqui com você. Me coloco à disposição para, em outras ocasiões. Eu falei para você que o trabalho que você está fazendo, utilizando a administração, o empreendedorismo e utilizando os princípios de Jesus, está total batendo com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu estou seguindo e vou seguir cada vez mais. Eu reitero aqui meu compromisso com você, com Deus, com Tamo Jesus, junto, e eu peço meu amigo. que nós possamos ser instrumento na noite de hoje, né? Que possamos tocar corações, que as pessoas possam ouvir e entrar com uma flecha certeira no seu coração, na sua mente, que possa, assim, trazer esperança, trazer luz. E antes de tudo, pedir a permissão de Deus e Jesus Cristo, que possamos ser um canal de Amém. sabedoria na noite de hoje. Eu sou do Rio de Janeiro, mentor, pai da Sofia e do Theo, marido da Tayane, filho da Eliane, que está aí, Família filho de Deus, maravilhosa, né? maravilhosa, Deus é maravilhoso, e imagem, mera semelhança de Deus, né? Seu Exato. irmão. Então, Sagrada Família. a família, estamos aqui para poder justamente multiplicar e trazer a palavra. Então, vamos Ô, para cima. Bruno, é tão interessante essa fala sua, porque assim, nós estudamos, buscamos atrás dos nossos objetivos, né? Mas a gente, depois, quanto mais a gente estuda, a gente percebe que quem faz não somos nós. Quem nos dá esse dom da comunicação, sabe? Você tem o dom de cuidar da saúde das pessoas, de ajudar pessoas que trabalham com saúde. Eu falo assim, é Deus que nos capacita. Porque qualquer pessoa poderia fazer o que a gente faz. Só que Deus nos dá graça e nós, como diz, corremos atrás de aperfeiçoar isso, né? Com certeza, concordo com você plenamente. E há pouco tempo, lembro da palavra, eu compreendi que a nossa missão aqui na Terra, Deus já permitiu tudo, Deus deu a permissão de tudo. Mas cabe a nós aqui, os humanos, sendo espíritos também, trazer um grande despertar de consciência às pessoas. Então, talvez a nossa missão, talvez não, a certeza da nossa missão é trazer pessoas para esse despertar de consciência, trazer a palavra, mostrar o manual, esse grande manual aqui, esse manual de vida, esse manual de relacionamento, esse manual de comunicação, esse manual de empreendedorismo, é trazer essa palavra. Então, a Bíblia ela é muito subjetiva, né? E não existe certo ou errado. É a interpretação que vem do teu coração. Então, assim, é maravilhoso, é fabuloso ter pessoas, né? Tá conectando, você em Mato Grosso, eu aqui no Rio de Janeiro. Então, é sobre isso. Não existe limite
para a gente poder distribuir a palavra, né? Perfeito. Antes da gente começar, você falou da palavra aí, ela é tão, vamos dizer assim, especial, vamos dizer assim, a palavra de Deus. Depois que eu tive um processo de depressão e comecei a caminhar com Deus, você sabe que tudo que você busca, qualquer tipo de assunto, financeiro, relacionamento, espiritual, com certeza espiritual, de conflito, tudo, está na palavra, né? Isso é muito legal, cara. Eu vejo muitos livros aí de desenvolvimento humano, psicologia, até de administração. Se você for olhar, tá lá. A filosofia já havia discutido antes, mas antes da filosofia já estava na palavra de Deus, né? Nossa. E antes da gente começar, Bruno, eu quero mandar um abraço aqui para todos que estão acompanhando a gente ao vivo. A sua mãe que entrou aqui, a Eliana, a minha tia Elza, o Leandro Araújo aí do interior de São Paulo, vascaíno que está na sofrência. Um grande abraço. A Adriane, a Karen, o Luiz Fernanda, Maria Isabela, uma aluna minha, caminha com Cristo também. Letícia Borges, Cíntia, Pâmela, Vinícius Mundinho. Vende meu carro aí, Vinícius. Preciso vender meu carro, hein, Vinícius? Vamos lá, Bruno. Então vamos na pegada. 12 princípios de Jesus para empreender. Eu fiquei curioso para entender esses princípios. Eu acho que esse princípio vai ajudar muita gente, né? Parar de bater cabeça. Verdade, verdade, foi o que você falou, né? Se a gente buscar na palavra, né, olhar a vida de Jesus Cristo, eu vou pedir para você que está aqui com a gente nessa noite que você possa meditar, porque Jesus, né, por muitos momentos ele parava para poder meditar, fazer essa conexão com Deus, e na verdade a vida ela é feita de princípios, né? E tudo tem um princípio, empreendedorismo. O que significa empreendedorismo, né? Você vai o quê? Trazer uma esperança. Você vai empreender na dor de alguém. Você vai se conectar com a dor de alguém. Então, se a gente parar para analisar a vida de Jesus Cristo, o que ele fazia? Ele parava para se conectar às pessoas. Então, antes de tudo, eu vou falar a primeira lição de Jesus Cristo, né? Ele pedia, né? Domínio de si mesmo, né? Saber quem você é. O primeiro princípio é você ter conhecimento das suas limitações, das suas forças, das suas ameaças e das suas fraquezas. É entender, conhecer a ti mesmo, né? Não é uma palavra de Jesus, né? do oráculo de Delfos, né? Que da filosofia lá grega, mas conhecer a ti mesmo faz total sentido. Ter esse conhecimento é profundo, é primordial para poder você, no mundo do empreendedorismo, ter o controle, o gerenciamento emocional. Seu gerenciamento e gerenciamento das pessoas que estão junto de você. Isso faz sentido para você, meu amigo? Ter domínio de você mesmo, domínio de si? Bruno, é impossível você empreender se você não conseguir lidar com as suas emoções. Por quê? Eu gostei muito dessa colocação sua. Empreender é empreender dor. Ou seja, é empreender, fazer algo para, vamos dizer assim, resolver, aliviar a dor de alguém num negócio, né? O cara que monta um negócio, ele é resolvedor de problemas, de dores. Então, se você não consegue lidar com as frustrações, com o não, com o medo, com a dificuldade, com a pressão, com a cobrança, então você não está preparado para empreender. Então, essa fala sua, ela é bem consistente no seguinte sentido: resolva as suas tretas emocionais para você empreender. Sem isso, você não consegue, né? Verdade, na vida é muito mais você resistir aos nãos do que você ter os sims. Vou anotar aqui, resistir aos nãos. Aceitar e passar pelos nãos do que o sim. Então, ter o domínio de si é primordial para a gente poder conseguir ter sucesso dentro do empreendedorismo. Essa é a primeira lição de Jesus Cristo. Segunda lição de Jesus: autocontrole. Autocontrole. Ter o domínio dos seus comportamentos, sabendo quem os controla, quais são os gatilhos, saber o que te incomoda, o que você precisa melhorar, o que você precisa fazer para poder ter o domínio das suas emoções, conseguir também ter o autocontrole para poder ter a confiança das pessoas. Então, esse é o segundo princípio, a segunda lição de Jesus Cristo. Vamos dar um exemplo de autocontrole, Bruno? Desculpa te interromper. Sim?
está numa empresa, você é gerente, vê um cliente, de repente, todo transtornado, te xinga, joga o produto no chão, derruba uma partilheira. O que você faz? Você vai dar porrada no cara? Não tem jeito, né? Não tem como. O que eu tenho feito, meu amigo? Eu tenho, assim, foi o que você falou, é tão maravilhoso quando a gente está conectado com Deus, com Jesus, da gente ter a glória dele, ter a honra, ter o amor, ter a sabedoria, ter a permissão. Então, quando a gente tem Jesus e temos Deus no coração, nós não precisamos ter a aprovação de ninguém aqui da terra. A gente já foi aprovado por ele. Então, a gente consegue ter sim, quando a gente está conectado a Deus, a gente consegue ter o domínio de si, a gente consegue ter o autocontrole. E foi o que você falou, que para mim virou totalmente a chave, essa questão do autocontrole. Uma pessoa pode vir, quando ela vem até nós, às vezes, como administradores, donos de negócios, sendo empreendedores, ela vem com uma demanda emocional que não é necessariamente com a gente. E ela que só por um pequeno detalhe, aquele balde, ele transborda. E aí ela faz o quê? Ela joga para fora. Então, quando a gente entender empreendedor, entender a dor do outro e a gente ser canal, transferir e pegar aquela negatividade, ser um instrumento e trazer positividade, falar, calma, vai dar tudo certo, te entendo perfeitamente. Você não quer ter a solução? Eu também quero. Então, se você quer e eu quero, já está feito, já está certo. E a gente já teve a permissão dele. Vai dar tudo certo. Calma, já deu tudo certo. De alguma forma, você faz esse trabalho na mentoria, né, Bruno? Porque, assim, eu imagino que chega profissionais para você preparados tecnicamente, muito bons no que fazem, mas aí tem aquele medo, tem insegurança, Necessidade. precisa, vamos dizer assim, daquele papel quase de um pai, né? De dizer para ela, de validar ela que ela pode. E, na verdade, se a gente fosse parar para pensar, se a pessoa tivesse uma maturidade emocional, talvez ela não precisaria disso, né? Por quê? Eu preciso tomar consciência plena que eu sou imagem e semelhança de Deus e que Deus nos deu a graça de, vamos dizer assim, de criar coisas. O que é criar coisas? Se eu consigo idealizar algo, acreditar naquilo, entregar para Deus e confiar, eu tenho toda a possibilidade de fazer, seja o sonho que for. Eu costumo dizer para os alunos, cara, se Lula, Bolsonaro foi presidente, qualquer um pode ser. Qual que é a diferença dele? Eles são dois caras excepcionais de networking, excepcionais de comunicação, os dois, e conseguem, com isso, influenciar comportamentos de pessoas, tanto para um lado quanto para o outro. Perguntar assim, são bons tecnicamente em economia, são bons tecnicamente em educação, são bons tecnicamente em políticas públicas? Não são. Mas tem característica de liderança. Ou seja, deram um passo, vamos dizer assim, não tem medo de julgamento, não tem medo de crítica, vai lá e faz. Então é isso que muitas vezes a falta de autocontrole inibe grandes empreendedores, ou vamos dizer assim, proto-empreendedores, aqueles que estão querendo empreender e não conseguem, por falta de autocontrole, né, Bruno? Concordo com você plenamente, né? Igual trazendo a consciência, como você falou, trazendo para um lado um pouco mais técnico, até da administração e da parte de inteligência emocional. Tem até um artigo, né, do review, né, da Harvard, né, da Harvard School, né, que fala que dos 100% do nosso sucesso, 15% ele equivale às habilidades o quê? Técnicas, que são as hard skills, e 85% são das soft skills. Então, o que são as soft skills? A capacidade de liderar as nossas emoções, ter o domínio de si, ter o autocontrole, saber ter a empatia, conexão com as pessoas, ter liderança, gestão. Então, por que muitas pessoas, a gente até traz um exemplo aí das pessoas que estão aqui, que estão assistindo agora, ou as que vão assistir, que a gente vai levar essa mensagem. Daquela pessoa que não era tão boa na escola, no nosso ensino médio ou na faculdade, que não era tão boa tecnicamente, que só esbarrava ali, cumpria a tabela, mas que são pessoas que estão muito bem dentro das suas empresas. Eu conheço uma série de casos onde a pessoa não era tão boa tecnicamente, mas tinha uma habilidade de network, domínio das suas emoções, capacidade de motivação, capacidade também de liderança. Então, assim,
eu vejo mais, se a gente colocar hoje até para o lado da mente humana, vamos analisar as habilidades técnicas. É a nossa mente e consciência, a nossa racionalidade. E os 85%, a nossa mente subconsciente, onde está ali as nossas crenças, os nossos valores, princípios, habilidades, as nossas crenças limitantes, as nossas crenças de potencial. Então, assim, a gente tem o domínio hoje, você que é técnico da administração, da área da saúde, então vejo dia a dia mentorando profissionais da área da saúde, diversos setores, o que falta. E tem uma coisa, tudo que a gente precisa já está dentro de nós. O reino do céu já está dentro de nós. Se a gente quer coragem, já está dentro de nós, porque Deus já permitiu. Se a gente quer o amor, seja o próprio amor, porque Deus já nos ama, Deus já nos aprovou. Se queremos ter a felicidade ou ser feliz, sermos felizes, a felicidade habita dentro de nós. Então, assim, tudo, o reino dos céus, ele está dentro de nós e cabe a gente colocar de dentro para fora. Nunca foi de fora para dentro, de dentro para fora. Ô, Bruno, então, é sobre... a Carla colocou aqui, pessoas que se comunicam bem. Muito obrigado, Carla. A Carla, ela é uma consultora em São Paulo. Eu, se não me engano, é do Rio de Janeiro. E tem uma empresa parceria em São Paulo. Eu participei de um podcast a convite dela. E depois do podcast, a gente estava conversando justamente isso. Que as empresas têm dificuldade hoje na questão comportamental, porque as pessoas estão com a mentalidade difícil, né? Eu falo para os alunos, contrata pela técnica e demite por comportamento. É desse jeito. E até as escolas, Bruno, você vê tanto que a mentalidade que é nos colocada na escola fundamental, básica, ela barra, vamos dizer assim, aquela pessoa que quer empreender. Vou te dar um exemplo. O que é valorizado na escola? É o aluno que fica quietinho, o aluno que tira nota, sabe, que fica caladinho. Aquele aluno que às vezes conversa com todo mundo, é um pouco agitado, sabe, que tem uma certa atitude. O que eles acham? Ah, tem TDAH, tem um desvio, tem isso, tem aquilo. Esse aluno, eu já tenho exemplos disso, esse aluno, ele tem uma grande chance de ter muito mais sucesso do que o aluno que tira nota. Por quê? Os comportamentos dele vão levar ele a essa evolução. Então, casa muito bem nisso que você trouxe em relação à importância do autocontrole e, principalmente, da importância das soft skills. Sim. Bruno, terceiro princípio. Terceiro princípio, comprometimento com a sua missão. E pegando o insight, o código que você me falou, e perfeitamente o que você... pessoal, estamos tendo aqui instrumentos, então a gente canaliza o que a palavra está falando, porque nós somos seres linguísticos, vem de cima, como você falou. Eu acredito que os nossos projetos vêm de Deus, ele traz para a gente pela nossa visão, pelo que a gente sente por meio das pessoas, e orai e vigiai. Exato. O orar está na gente fazer a ponte, o vigiai está com a gente, da gente partir para ação, vencer nossos medos, passar pelos nossos comportamentos. E uma coisa, eu estou fazendo um estudo, é muito importante depois, se você quiser, da gente conversar, você que é da área de educação, o que as pessoas que estão aqui até falando para você, talvez você tenha essa visão, o modelo educacional brasileiro é falido. Concordo. É arcaico. Ele é primitivo. O mundo mudou, o mundo evoluiu. E é essa questão muito do TDAH, que eu vejo que muitas... Eu acredito que não é TDAH, meu amigo. Eu acredito que é atenção seletiva. Porque são assuntos que são tão irrelevantes, às vezes, que a gente não vê um contexto. E é uma dica para você que está aí comigo. Coloque sempre um motivo. Entenda o porquê que você está estudando isso. Por que você está fazendo alguma coisa? Então, a gente não vê um contexto, não vê um professor explicando, você vai estudar isso porque isso e aquilo. Então, assim, e eu sempre fui um eterno inconformado. Eu sempre questionei. Então, eu sempre fui daqueles alunos chatos que falava e a pessoa jogava bolinha, aquilo, mas não é. Porque eu era chato. Porque eu questionava as pessoas, eu estudava o capítulo e até mostrava ao professor, olha, não é desse jeito que está aqui. Eu era chato desse jeito. Então, assim, porque eu sempre fui muito questionador. Então, assim, e outra coisa, só peguei esse gancho, vamos para o terceiro princípio de Jesus Cristo dentro do empreendedorismo, dentro da sua casa, dentro do teu ministério. A sua casa é o seu ministério, o seu trabalho é um ministério.
A sua empresa é um ministério do reino de Deus e de Jesus. Então, terceiro, comprometimento com a sua missão. Então, quando você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Exato. Se você não for, tá lá em Mateus, né, 4,19. Vinde até mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, assim, se você não pescar homens, se você não tiver uma missão, e outra coisa que, outro código do autocontrole, eu acredito demais que está acima do comportamento dentro da pirâmide de níveis neurológicos. Depois você dá uma olhadinha do Robert Dilts. Identidade. Eu acredito que falta nas escolas, nas faculdades, dentro de casa, é trabalhar a nossa identidade em Cristo. Saber que nós somos capazes, que nós estamos aqui para governar sobre as aves, sobre os mares, sobre os céus e sobre todos os répteis da terra. Réptil pode ser também considerado a serpente ali, que pode ser caracterizada pelo diabo. A gente está vigiando os nossos comportamentos. Então, gente, identidade, temos que trabalhar com as nossas crianças de 0 a 7 anos. A gente tem que ter controle do que a gente fala, domínio de si, domínio do autocontrole com nossos filhos, com os nossos colaboradores. Então, a nossa missão sempre foi com as pessoas, empreendendo na dor de outras pessoas, para nos tornarmos vencedores, vencendo as dores. Estamos juntos o quê? Conectados. Então, assim... Vencedores em Cristo. Vencedores em Cristo. Ô, Bruno, entendeu? esse princípio, eu acho ele muito interessante, comprometimento com a missão. Primeiro aspecto, é até doloroso falar isso, mas a maioria das pessoas não sabem a sua missão em Cristo. Eu falo assim, você pode ter o seu objetivo, o seu propósito, mas o primeiro propósito nosso é cumprir a vontade de Deus. Após isso, você vai fazer o seu propósito, que é usar os seus dons e talentos para transbordar para as outras pessoas. Só que aí vem um grande problema, que cai nisso que você falou, da identidade. Nós não nos reconhecemos filhos de Deus muitas vezes. Nos apequenamos. Eu, por muitas vezes, eu tive essa crise. Eu não me enxergava. Auto-julgamento. Se a gente não toma posse dessa autoridade que Deus nos dá, a gente não se posiciona. O que eu quero dizer com isso? Você não se posiciona como pai, você não se posiciona como filho, como mãe, você não se posiciona como professor, como dentista, como profissional, sabe? Se você não se posiciona como um cristão, então se você, por exemplo, se o pai não se posiciona na vida do filho, alguém vai posicionar, ou algo vai posicionar. Seja uma droga, seja uma perdição, ou algo do gênero. Então, o posicionamento, ele vem da nossa identidade. De tomar posse da nossa identidade. Da nossa autoridade que temos sobre as coisas. Está lá em Gênesis. Nós temos autoridade sobre o meio ambiente. Claro, a gente não vai trabalhar para destruir o meio ambiente, não é isso. Mas o meio ambiente, os animais, veio para nos servir. Veio para nos servir. Então, se eu não sei quem eu sou, dificilmente eu vou cumprir a minha missão. Aí volta daquilo que você falou. Eu não sei para onde eu vou, eu começo a bater cabeça. Vou num trabalho, não dou certo, vou para outro, não dá certo, começo um relacionamento, não dá certo, porque a pessoa falou um A para mim, eu já largo. Então a pessoa não tem firmeza. Por quê? Ela falta reconhecer a sua missão e sua identidade. Então é um princípio que você trouxe que eu acho perfeito, Bruno, essa questão de você assumir a sua missão, o seu propósito. Verdade. Agora minha esposa tá aí, tá, meu amor? Tá, Tayane Gouveia Lamoneta aí, te amo, tá, meu amor? Tá lá com os nossos filhos em casa. A gente tá aqui falando junto com o amigo Wesley. Com certeza. Tayane, seja bem-vinda. Deus abençoe sua família, Tayane. Amém, meu amigo. A sua também é de todos que estão aqui com a gente. Então, assim, cara, eu acredito demais. Se a gente trabalha a nossa identidade em Cristo, sabendo governar as nossas emoções, sabendo liderar, utilizar da autoridade dele, a gente consegue realizar. Voltando lá atrás que você falou, nós somos co-criadores da nossa realidade. Por que co-criadores? Porque, para mim, novamente, na minha crença, a minha visão em sonhos, em pessoas que falam algo para a gente, que a gente tem insight de olhos abertos ou dormindo,
É um plano que Deus tem para nós. E cabe a nós agirmos em encontro, tomar ações, atitudes, fazendo checklist, trabalhando habilidades, buscando novos ambientes, porque quando a gente muda de ambiente, a gente conhece novas pessoas teremos novas ideias teremos novos comportamentos gerarão novos resultados. Então, assim, e todos aqueles que construíram algo sobre escutar, ter obediência. Olha só, ter obediência talvez seja para você, eu estou falando para você e para mim. Todos aqueles que construíram algo, eles só tiveram valor quando eles saíram de sua terra. Todos aqueles que saíram sob a obediência de Deus tiveram que sair da sua terra, do seu ambiente, pode ser da sua terra, do seu ambiente, do lugar onde você esteja, para ir em encontro de algo. Fé é isso, é escutar o chamado, ser obediente e ir. É acreditar naquilo que você ainda não viu e ir de encontro àquilo que ele pediu. Então, assim, esse é um código poderoso. Então, o próprio Jesus, no ambiente dele, não foi reconhecido, né? Não foi valorizado. Com certeza, ele não foi valorizado. Ele teve que sair. Passou pelo deserto, José do Egito, Moisés, Abraão, todos tiveram que mudar de ambiente. Então, o lugar onde você está, se você não muda o seu ambiente, o ambiente vai te mudar. Exato. Se você não governar o ambiente vai te governar. Então, as suas amizades, os seus pensamentos, ele vai te governar. Então, e ter a sua missão. Se você não sabe exatamente para onde você vai, qualquer caminho serve. E aí vai o quarto princípio, ter uma visão clara para onde você vai. Depois de você ter definido a sua visão, o que é a sua visão? Você fez a ponte com Deus, com Jesus. Você meditou nele, você sabe exatamente aonde você tem que ir, focar, ir como uma flecha, não mirar, ir até você conseguir, superando as barreiras, superando todos os desertos, sendo obediente, vencendo, vigiando todos os pensamentos de limitação, todas as cobras, as serpentes rasteiras que vão vir até você. E vem, né, Bruno? E vem demais. Então, meu amigo, minha amiga, você que está aqui comigo, seja forte e obediente. Vai dar certo. Se você tem uma direção, se Deus falou para você que é ali, vá. Se você tiver que contornar, contorne. Seja flexível também. Mas siga o caminho que ele te pediu. Então, esse é o quarto princípio. E o outro princípio que a gente já vem falando aí, o quinto princípio, comunicação clara. Comunicação clara dentro do empreendedorismo. Muitas das vezes a gente fala, né, para o nosso colaborador, faça isso. E a gente não tem a capacidade de perguntar para ele. A importância da comunicação é do comunicador. Perguntar para ele, olha, Wesley, você conseguiu entender completamente o que eu te disse? Eu fui claro no como eu quero, da maneira que eu quero e no tempo que eu quero? Não. E aí o que a gente perde mais tempo brigando com o nosso colaborador, não é isso? Sem ter uma comunicação, cara, eu já te pedi, você não faz nada direito, você não me escuta, não é isso, não é aquilo. Ô, Bruno. Assuma a autorresponsabilidade. Você foi claro naquilo que você pediu? A questão da comunicação é tão importante. Se a gente for parar para pensar dos principais problemas que tem hoje na empresa, não são problemas de fato, não são problemas de produção, não são problemas de uma peça que parou numa linha de produção, falta de matéria, não é isso. São problemas de pessoas. E a maioria dos problemas de pessoas, ele cai na falta de comunicação, ou falta de clareza na comunicação. Porque a gente está conversando aqui, é uma coisa. As pessoas entenderem lá do outro lado, aí se consagra na comunicação. Então, quando a gente conversa, eu brinco muito com a minha mulher, pego no pé dela. Às vezes ela manda uma mensagem para mim, porque a mulher tem a caixinha toda embaralhada na cabeça, né? A gente é tudo quadradinho. Ela manda 3 palavras, eu fico pensando, o que ela quis dizer com isso? Aí eu pergunto, o que você quis dizer com isso? Porque, assim, é complicado você não entender o contexto que ela estava pensando
só com 3 palavras. E o homem é mais difícil ainda de entender isso. Então a gente precisa de clareza naquilo que a gente está dizendo, naquilo que a gente está tentando transmitir para o outro. Só que quando a gente fala de liderança, Bruno, às vezes eu falo que as pessoas não são líderes, né, de fato, mas sentam num trono, sentam num cargo, ele dá uma canetada, fala algo e quer que as pessoas muitas vezes adivinhem o que precisa ser feito. Então a comunicação, ela parte do princípio que há fala, mas principalmente a recepção e a compreensão daquilo que foi dito. Se não foi compreendido, não houve comunicação. Então, é interessante que nós possamos ter essa comunicação com o outro e, principalmente, Bruno, volta lá naquilo que a gente começou, a comunicação conosco mesmo. Aquilo que eu falo para minha mente, aquilo que eu falo para o meu coração. Então, eu queria que você comentasse esse aspecto sobre a questão da comunicação interna, vamos dizer assim. Com certeza, né? Na verdade, é muito importante, você estava falando, eu estava atento no que você estava falando, e, de fato, se a gente... a importância da comunicação é do comunicador. A minha esposa, eu também, às vezes, respondo, então prefiro muito ouvir a comunicação de uma maneira ou por áudio ou por videochamada. Eu gosto muito de fazer por videochamada ou por áudio. Por quê? Porque uma mensagem é algo muito frio, você concorda Sim. comigo? Mensagem, a gente não sabe o contexto do que está se passando. Então, e outra coisa, 100% da comunicação, 55% da comunicação, ela é o que? Não verbal. É pelas expressões, 33% é pelo tom, a entonação de voz, e 7% da palavra. Olha só quantos por cento que nós temos aí de elucidar na comunicação por meio de uma mensagem. E é aqui. Não, e aquilo. Assim, é só 7% da linguagem, né? É isso que você falou? 7%, só 7% da linguagem. Porque, e outra coisa, é igual o sorriso. Se você sorrir, você já viu que toda pessoa que tem deficiência auditiva ou da fala, a primeira coisa é uma pessoa muito alegre, ela está sempre sorrindo, que ela está sempre se comunicando. Então, assim, o sorriso é um idioma universal. Então, porque a expressão, ela representa 57%, 33% entonação, 7% apenas a palavra. E aquilo, vem uma comunicação. Igual aquilo na mensagem fria. Tá tudo bem? Aí a pessoa pode interpretar assim, não tá nada bem comigo. Por que ele está perguntando que está bem? Então, assim, é muito importante a gente entender que existe a comunicação interna. É o mundo interno para o mundo externo. Então, se eu falo algo para você e você está internamente não muito bem, com seu estado emocional inalterado, você vai estar o quê? Você não vai estar com o seu canal pronto para poder liberar algo positivo. Mas sim, a maneira que eu falo, como eu falo, e se você está com o estado interno não tão bom assim, eu posso mudar o seu estado interno. Como? Te ouvindo, sabendo exatamente, te conduzindo para poder você ter o acesso a essa comunicação. Então, assim, a gente controlar tudo que a gente falou, domínio de si, autocontrole, comunicação clara, isso tudo, comprometimento com a nossa missão, comprometimento com a nossa visão, isso tem uma importância tremenda dentro das bases do empreendedorismo. E será que Jesus Cristo fez isso tudo? Isso aqui é tudo dele. Isso aqui é tudo Com dele. certeza, fez muito mais do que isso, né? Isso é tudo dele. E já complementando o sexto princípio aí, viver a verdade. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. João 8,32. Então, quando a gente tem... E outra coisa, a verdade, sempre também, eu estou aqui, tudo isso que a gente está falando, essa palavra que a gente está falando, eu não vou ser hipócrita. Por muito tempo, eu não pratiquei isso. Por muito tempo, eu não pratiquei isso. Minha esposa está aí, minha mãe, não tem nenhum colaborador aí comigo, já falei demais, mas foi necessário para eu ter a autorresponsabilidade e entender que nós mudamos sim quando a gente entra e assume a identidade em Cristo. A gente conhece a verdade liberta. E a verdade está onde? A verdade está na palavra, a verdade está nele, a verdade está nas pessoas também, em saber ouvir.
Então, assim, ainda tenho muito das coisas, eu tô aqui, eu ainda tenho que meditar também, tem coisas que eu falho. A gente, Você falha. a gente vai aprimorando Falhamos. todo dia, né, Bruno? Então é sobre isso. Não é porque o Wesley está aqui, o Bruno está aqui, que nós somos o dono da verdade, de maneira alguma. Nós não somos hipócritas, nós estamos aqui. E quando a gente ensina, quando a gente fala a palavra, grande parte não é apenas para você, a gente está falando para a gente mesmo. Então, se eu sou imagem e mera semelhança, eu estou falando para você, Wesley, eu estou falando para o João, eu estou falando para minha esposa, eu estou falando para a Cíntia, para a Mônica, eu estou falando para todos aqueles que estão aqui ainda vão, ou que há de ouvir. Então, é sobre isso, gente. É Ô, sobre a Bruno, gente... você falou vamos dizer assim, de conversão, de mudança, né? Porque conversão nada mais é do que você mudar para se caminhar na verdade. Eu casei em 2006. A minha conversão, ela foi em 2016. A minha experiência com Jesus foi em 2016. Agora, você imagina o que eu vivi dentro de casa com a minha esposa. Se você tiver a oportunidade de um momento, no futuro, conversar com ela, você vai ver assim que literalmente quem me conhece há bastante tempo percebe nitidamente a minha evolução num cara intolerante, um cara individualista, um cara agressivo, um cara impaciente, ansioso, para uma virada de chave. Eu lembro de Santo Agostinho, a mãe de Santo Agostinho orou para a conversão dele durante 30 anos. Então, as pessoas têm, vamos dizer assim, a sua família, o seu pai, sua esposa, tem um poder de oração para ajudar nesse processo de mudança, de conversão, para que nós possamos descobrir a verdade. É como você disse, né? Você conhece a verdade te liberta. Então, eu consegui me libertar das minhas amarras emocionais, dos meus problemas, dos meus traumas, das minhas tretas emocionais, a partir da experiência que eu tive com Deus. Muito bacana você trazer isso, Bruno. Não, Sétimo é maravilhoso. princípio, Bruno, a gente Nossa, metade dos princípios. Acho que se a gente vamos. passaria a semana inteira aqui, a gente conseguiria colocar 100 princípios aqui, hein? Dá pra gente fazer uma aula no YouTube, né? Ia ser Sim, top, né? Da gente fazer gravar. sim. Coloca à disposição, ó. Sétimo princípio. Ter habilidade para usar o que se tem. Ter habilidade para se usar o que se tem. Tá? Quando você é grato pelo que você tem, você está preparado para o que você não tem. Quando você é grato pelo que se tem, você será mais grato ainda pelo ainda que você ainda não tem. Então, gente, pegue, se você quer, você é empreendedor, quer empreender, quer, enfim, sair do CLT, quer abrir a sua empresa, vá, siga, pegue todo o teu conhecimento, a permissão que você tem e avance. Ou não esteja sempre buscando também conhecimento, sendo obeso de informações e não colocar nada em prática. Não adianta nada. Você tem que fazer com o que você tem. A mudança, a transformação. Lembra que Jesus Cristo, todos aqueles grandes que fizeram dentro da palavra da Bíblia, eles precisaram ter que se movimentar. Se movimente. Faça o que você tem, porque a transformação está no caminho. Porque você vai conhecer pessoas, você vai entender qual é o seu público, você vai entender o que as pessoas querem, você vai ter o feedback dos seus clientes, se é positivo ou negativo. Você precisa estar no caminho, né? No processo. Você precisa estar no processo, porque não adianta você ficar planejando, porque planeja e não acontece nada. Você vai estar sempre vivendo no futuro. Então, olhar para o seu passado, aprender. Olhar para o seu futuro, ter um caminho, uma direção. E no teu presente você ter o quê? Ação. Vai para cima. Vai, siga, que você vai conseguir. E tem uma dinâmica que você falou no início. Se qualquer ser humano fez, qualquer outro pode conseguir. Se qualquer um ser humano fez, você, eu, Wesley, qualquer um pode conseguir. Então, faça com o que você tem. O melhor momento foi ontem, o segundo melhor momento é hoje. Agora, Oitavo princípio. O respeito pelos seus diversos talentos. Né? Se a gente olhar lá na parábola, né, dos talentos, né? Exato, fortíssima. Olhar para dentro de você, eu quero que você que está aqui comigo, olha, só pare, respire por um momento. Vamos lá. Só canaliza. Só observa, se você quiser fechar os seus olhos. Olha o seu talento aí.
talvez uma habilidade de comunicação, talvez o dom de ouvir as pessoas, talvez o dom da habilidade prática, talvez o dom curativo das pessoas por meio da palavra, talvez o dom da inovação da tecnologia. Então, se você tem dons, você já nasceu preparado. Não vai existir perfeição. Perfeição é apenas o Filho do Homem, é Jesus. Ele já nos permitiu. Ele já nos permitiu. Então, você largue essa síndrome do impostor. Você tem identidade em Cristo. Largue esse sabotador aí do perfeccionista. Perfeito só é Deus. A perfeição só vai acontecer no caminho. Troque perfeição por excelência. Eu quero passar um recado para um amigo meu, o Ícaro. O Ícaro é cantor e eu falei para ele hoje justamente isso aqui no encontro de jovens. Falei, Ícaro, você tem o dom de cantar. O seu trabalho precisa ser alguma coisa voltado ao seu dom. Não tem como fugir disso. Deus não ia te dar esse dom à toa. De alguma forma você tem que fazer isso do seu trabalho, da sua missão. Então é exatamente isso. Valorizar, acolher, respeitar e usar os dons que Deus deu. Eu falo assim, você falou da parábola dos talentos, né? Eu não posso enterrar aquilo que Deus colocou na minha vida. Seja habilidade de comunicação, seja habilidade de acolher pessoas, de cuidar de animais, de cozinhar, sabe? De qualquer tipo de trabalho. Tudo é dom, tudo é graça. E eu preciso discernir se aquilo ali eu consigo viver daquilo ali. Então eu preciso tomar posse desses dons que Deus dá. Bom, pô, esse é perfeito. Você falando aqui, outra coisa. O 8º princípio é sobre você, porque nós somos imagem e mera semelhança um do outro. E tem lá o respeito a Jesus Cristo, o respeito pelos diversos talentos. Não apenas pelo seu, mas pela escolha da sua equipe, os talentos da sua equipe, dos seus colaboradores, das pessoas que estão próximas a você. Você também que está com orgulho e com ego, procurar um mentor, pessoas que estão ali, que têm um conhecimento, uma expertise para poder te ajudar. Então é muito importante, sim, você procurar novas pessoas. E ter humildade, né, Bruno? Tem coisas que não vou dar conta de fazer e tá tudo bem. Não adianta. Eu adoraria cantar. Adoraria. Mas Deus não me deu essa graça de cantar. Eu não vou arriscar pegar o microfone e ir no palco cantar, porque eu vou passar vergonha. Não é minha vibe. Mas se eu então, falar... assim, eu tenho que ter humildade. Eu vejo pessoas, às vezes, até dentro da igreja, eu tenho amigos que cantam, eu tenho amigos que se esforçam para cantar. É assim, cara. Não adianta você querer fazer algo que você não nasceu para fazer. Simples assim. Se você quer fazer algo que não é da sua naturalidade, você pode até fazer, mas você não vai chegar na excelência, vai sofrer para fazer aquilo ali. Então, se você faz algo que é nato seu, naturalmente vai acontecer. E o 9º princípio, Bruno? Ó, oitavo, esse é o 9º princípio, ó. Treinamento intuitivo, né? Como assim treinamento intuitivo? Escutar a intuição, que é o quê? A palavra de Deus falando para você. De você parar. Carl Jung, né, que é um grande psicoterapeuta, né, ele falava: sempre que falar com uma outra alma humana, não se esqueça de ser uma outra alma humana. Se conectar verdadeiramente com aquela pessoa. O que Jesus Cristo falava, a palavra, ele olhava, escutava a pessoa e empoderava ela em Cristo, na identidade dele, e pedindo para confiar. Então, sentir essa intuição, liberar um pouco mais da razão e escutar o que Deus fala no teu ouvido, mas não apenas ouvir. Saber também que tem uma outra palavra aqui, um sabotador, que nem sempre é o inimigo. Às vezes o inimigo habita dentro de você. Eu sei que talvez seja duro e você possa não acreditar. Parar de ouvir essa voz desse sabotador e parar para ouvir a voz do seu coração, que é Deus. Parar de julgar, acolher as pessoas ao invés de julgar. Acolher ao invés de julgar. Então isso é algo intuitivo, que é Deus. Bruno, e Deus fala conosco a todo momento. E a nossa correria, essa vida desenfreada que nós vivemos,
A gente não percebe que Deus às vezes fala no nosso coração, às vezes Deus coloca uma pessoa, coloca uma situação, às vezes até a dificuldade, o sofrimento, é Deus falando pro cara, véi, muda de caminho, não é por aí que eu quero você. E o cara tá batendo cabeça parecendo boi, boi raçando o chifre no chão. Vai na marra, sofrendo, mas vai. Não dá certo. Então você vai empreender, converse com Deus, escuta o que Deus está falando para você. Se é para abrir um mercado, abre um mercado. Se é para abrir uma farmácia, abre uma farmácia. Tá escutando, Anderson Félix, meu ex-aluno? Abra a farmácia. É justamente. E outra coisa, no princípio, sempre que minha esposa fala, minha esposa é muito sábia, ela tem algumas frases que eu levo para a vida, que ela fala, sempre que acontecer algo, ajoelhe e peça direção a Deus. Muito bom. Sempre que algo está para acontecer, ou você quer direção, ajoelhe, que a mensagem vai vir. E tem uma outra frase dela que faz total sentido, que ela fala, quem se adianta, governa. Então, se adiante, fale o seu projeto para Deus e não para os homens. Fale seus projetos para Deus e não fale para o homem. Quem chega primeiro bebe água limpa, né, Bruno? Como diz a galera aí. Quem bebe da fonte, bebe água limpa. 10º princípio, planejamento. Opa, isso é importante. Se planeje antes de qualquer direção. Coloque-se, ajoelhe, peça a direção a Deus, o planejamento é dele. Os planos sempre. Você lembra que Jesus parava e ia no monte meditar? Ele fazia conexão com Deus. Deus mandava o planejamento todinho para ele. E cabia a ele, como filho do homem aqui na terra, governar sobre as suas emoções, ter o domínio, autocontrole, comprometimento com a sua missão, visão clara, comprometimento com a verdade, respeito pelos talentos, treinamento intuitivo e planejamento. Então faz total sentido o que Jesus fazia. Então, assim, se a gente parar e meditar em Jesus, algo me pede para falar para você que é algo que eu faço. Sempre que eu estou em um grande desafio, em qualquer lugar que você esteja, em silêncio ou mesmo, declare o que Jesus Cristo faria nessa situação. O que Jesus, mestre dos mestres, mentores dos mentores, filho do homem aqui na terra, nesse espaço, nesse ambiente, o que ele faria? Cara, vem na hora a mensagem. É impressionante, Ela vem para você na hora. Então, você que está aqui com a gente, isso é uma ferramenta. Se conecte com o nosso Criador. Feche os olhos da onde você estiver em encrencas. Coloque ele na frente que a mensagem vai vir. E outra coisa que Deus me pede, que eu comecei a levar isso muito a sério. Você carrega uma mensagem. E qualquer pessoa que passa na sua vida, ela te carrega uma mensagem. Ela vai te dizer algo. Ela vai te trazer uma verdade doída. Ela vai te trazer também palavras para não te incentivar, te desanimar. Qualquer pessoa que passa na sua vida, ela vai te carregar uma mensagem. Mas se você sabe a sua identidade em Cristo, tem domínio das suas emoções e clareza, você vai saber filtrar. Ô, Bruno, faz sentido, amigo? Isso? Com certeza. Nessa questão do planejamento, só para a gente fazer uma coisa bem simples. O que é planejar? Planejar é eu saber onde eu quero chegar e estabelecer passos para chegar onde eu quero chegar. Só isso planejar. Eu quero chegar no estágio de vida. O que eu preciso fazer? A, B, C e D. Isso é planejamento, de uma forma bem simples. E as pessoas às vezes querem chegar lá em cima sem passar pelo processo, sem planejar, sem estabelecer pequenos passos. Você não perde peso na academia do dia para a noite. A não ser que seja fake nerd, né, como diz a internet aí. Ou seja, é uma trajetória. É várias semanas, vários meses você lutando com a alimentação, com a balança para você perder peso. Então, só que você tem que ter um foco onde você quer chegar. Porque se você fica 10 anos na academia, perde, ganha peso, você não tem objetivo. Então, o objetivo é importantíssimo. Com certeza. Primeira lição, Bruno. Ó, e complementando bem rapidamente a questão do planejamento, você já parou para imaginar
você falando bem lá atrás no início da live, e contextualizando agora, o que está nesse momento, gente? As pessoas estão buscando muito mais a razão, a verdade da internet do que a verdade em Cristo. Não está buscando a identidade. Você já observou, você tem sentido isso, que as pessoas estão se afastando cada vez mais da palavra? Sem dúvida. Estão sendo direcionados. Então, cabe a nós, você, eu. A gente não vai desistir. A gente está aqui por você, está pela palavra. Nós vamos continuar sendo Essa é a nossa missão, Bruno. As pessoas estão vivendo de forma rasa. Eu vejo uma vida na internet, eu quero ter aquela vida. Mas não quer viver o processo. Verdade. E a questão do planejamento que você falou. Sim. Gente, complementando o código aí que o Wesley falou, do planejamento. Planejar os objetivos. Listar tudo que você precisa, o tempo, onde você vai estar, quem vai estar com você. E uma outra coisa que fez total sentido para mim, também meditar sobre os desafios que vai acontecer com você. Que pode vir a acontecer. Que vai acontecer sim. Sempre quando estamos algo, sempre vem algum desafio quando precede algo muito grandioso na nossa vida, não é isso? Sim. Sempre grandes bênçãos, grandes vitórias precede uma grande crise. E eu tenho que desafio, Bruno, ele vem para te preparar para você viver algo maior. É impossível você viver algo extraordinário sem você ter um sofrimento antes. Você não está preparado. É muito claro isso. Às vezes, até em jogador de futebol, o cara ganha, ou quem ganha na Mega Sena, o cara ganha na Mega Sena, e em pouco tempo, todo aquele patrimônio é desmoronado e vem tragédia para a família, violência, porque a pessoa não se preparou mentalmente para lidar com o dinheiro. Com certeza, eu acredito demais. É porque, vamos contextualizar, gente. Nosso país ensinou a gente desistir. O nosso país, a mentalidade do nosso país, não estou falando agora de políticos, desde lá de trás da formação, para sermos liderados e não sermos líderes. É o nosso modelo educacional, Bruno. É questão educacional, cultural e histórico, né? Desculpa te interromper, já conclui. Meu filho de 15 anos fala assim, a escola, ela forma empregados. Concordo plenamente. Ela não ensina para ser líderes. Então, tá aí um dos meus chamados também. O seu chamado é educação. A gente mudar a educação, servir. E o líder é o maior que serve. O líder ele vai liderar sempre O líder é o maior que serve. O líder, ele não é chefe. Ele está ali para servir, desenvolver, desbloquear a identidade, desbloquear propósitos, desbloquear missões de cada um que está ali. Só vai ter sucesso quando o líder entender que cada um tem que viver a sua missão para viver a sua. Perfeito. Então é sobre isso, gente. Então, planejamento, também se preparar e complementando. Não precisa ser exatamente pela dor. Eu também acredito muito nisso, mas eu coloquei uma outra palavra para mudar, também ressignificar. Coloca, ao invés de sofrimento, falar um desafio, próximo nível, para subir o próximo degrau. Se fizer sentido para você. Então, assim, isso para mim fez total sentido e tem me ajudado demais. E o 11º. Penúltima lição. Penúltima lição de Jesus Cristo no empreendedorismo, nos relacionamentos, porque entender empreendedorismo vai lidar com dores. E a empresa ela é formada 100% de pessoas. E aí vem, antes de tudo, contextualizando com tudo isso que a gente veio falando, listando todos os princípios, vai o 11º, que é a arte do silêncio. Silêncio, subjetivamente, utilizando a palavra silêncio. Silenciar os seus pensamentos. Silenciar os seus sabotadores, silenciar a sua palavra para falar os planos para as outras pessoas e não escutar a palavra de Deus. Praticar o silêncio, a meditação. É muito poderoso, viu? Praticar o silêncio quando uma outra pessoa está falando e direcionar apenas atentamente, vivendo no presente aquela pessoa. Faz sentido isso para você? Faz sentido. Ô, Bruno,
Hoje em dia, você quer perceber se a pessoa está preocupada com você, você está conversando, às vezes pessoalmente com ela está falando para você, falando assim para você, aham, tá, ah, ok, ah. Ou seja, ela está em qualquer lugar, menos naquele estado presente com você. Isso é muito comum até nas famílias. Hoje em dia, você vai almoçar, você vai em restaurante, você vê o pai com o celular, a mãe com o celular, o filho com o celular, não conversam mais. Então, esse estado presente, ele é muito importante. E uma coisa que eu aprendi a fazer isso, e é muito difícil, a gente precisa exercitar, você silenciar a sua mente. Porque, assim, quem é ansioso, eu já fui ansioso, graças a Deus, eu sou liberto desse mal. O que é ansiedade? É pensamento acelerado. Eu penso numa coisa, mas eu tenho que fazer isso, tenho que viver aquilo, tenho que comprar isso, tenho que pagar a conta. Hoje, cara, eu penso, uns 1 minuto, eu falo assim, cara, isso já não pertence mais para mim. Não adianta eu ficar remoendo aquilo na minha cabeça e criando sofrimentos, sentimentos ruins a partir desse pensamento. Aí eu queria perguntar para você, Bruno, que dica você pode dar para a gente, vamos dizer assim, ter essa arte do silêncio interno, para a gente conseguir melhorar a nossa conexão conosco mesmo? Olha, eu pratico muito a meditação, né, e a oração. Para mim, a meditação, ela é o canal igual ao da oração. É o espaço que faz a gente ter a ponte e estar presente em espírito, fazendo a canalização da palavra dele. Como que eu faço e como você pode fazer? Você pode simplesmente, primeiro ato do dia, quando você acordar, já acorde, que você ainda está nas ondas ainda da sonolência, você fez uma ponte, vá colocar um som meditativo e só fique em silêncio. Qualquer pensamento que vir, você fala, dentro de você, eu não quero, libera ele. Vai vir um outro pensamento, eu tenho que fazer isso. Não, eu escolho ficar em silêncio. Falando mesmo. Vem algo, você silencia. Vem algo, você sinaliza. É uma prática, igual ao exercício físico. Você começa a ver, a praticar o silêncio, você vai ver. Aí você começa a canalizar sua energia do dia. O corpo começa a relaxar. O corpo começa a relaxar, você desacelera. Então, isso é uma prática maravilhosa. É muito bom você silenciar. E outra coisa, silenciar, prática dos 10 segundos, até dentro da neurociência. Alguém falou algo para você, silencie, respire. Por 10 segundos. Você naturalmente, se você fizer isso, faça, contar, você já se acalma. Só parar e você contar. E o corpo recebe oxigênio, né? Você sabia que nós utilizamos apenas 20% da nossa capacidade respiratória? Eu imagino. De 20 a 30%. Eu não tinha esse dado, mas eu imagino que nós respiramos mal. Então, se você fizer, tá aí comigo, que é muito ansioso, só respire. Inflando, ó, só seu pulmão, ó. Só de você fazer isso 3 vezes, 4 vezes. E liberando, prendendo, imaginando. Calma, relaxamento. Você já vai estar dando comando para o seu corpo. Você já entra em estado de relaxamento. Então, isso é silenciar. Isso é praticar a arte do silêncio. E é aquilo. Por que nós temos 2 ouvidos e uma boca? Para poder o quê? Praticar a arte do ouvir e ter o silêncio. Isso é primordial. E vai aí o 12ª chave. A última chave. Maravilhosa. Espero que esteja... Você que está aqui com a live, você está gostando do conteúdo? Você está curtindo? Depois compartilha essa live, marca isso, alguém. Manda aviãozinho. Quem quiser mandar pergunta também, Leandro, a Kátia, a Patrícia. A Kátia. A gente vai estar encerrando agora no último e vai estar respondendo as perguntas. Pode ser assim? Isso. O Luan é um trader de São Paulo, ex-aluno meu, um cara que está voando em
São Paulo também. Gente boa demais. A Mônica Cunha. A Mônica, João a Mônica é grande amiga aí, nossa, aí, da enfermagem. Grande alma, pessoa guerreira. Minha esposa, amiga Cíntia também está aí. Algumas pessoas bem conhecidas. Doutor Marcelo Braga, pode mandar pergunta aí, comentários, críticas também, se quiser mandar, fique à vontade, né? Estamos abertos para tudo. Meu amigo Marcelo, vai ser incrível. Essa live tá sendo uma grande bênção, né? Maravilhosa. Estamos sendo um grande canal aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Isso é tudo por você. Tudo é teu. Então, 12ª chave aí das lições do empreendedorismo de Jesus Cristo. Autoanálise. Se recolher para orar. Se recolher para refletir. Se recolher para entender se o seu plano, se você está tendo domínio de si, se você está tendo autocontrole, se você está tendo clareza da sua missão, se você está tendo visão, se você está tendo uma comunicação clara, se você está vivendo a verdade, se você está usando a sua habilidade, se você está usando o que você tem, se você está respeitando os diversos talentos que estão próximos a você, que ainda estão por vir, se você está respeitando a intuição e a palavra dele, se você está planejando, entregando e recebendo os planos dele, se você está praticando a arte do silêncio, e aí vem a autoanálise para poder entender. Você escute essa live aí de novo e anote todas as chaves. Você assuma a autorresponsabilidade. Você está fazendo isso? Eu estou falando para mim, será eu, Bruno, estou fazendo todos esses princípios? Eu estou meditando aqui, vou melhorar. Nem todos eu estou fazendo como eu deveria, mas eu estou aqui junto de você, não sendo hipócrita. Eu errei muito e ainda vou errar, porque o aprendizado, lembra, está no caminho, está na jornada. E lembra que Cristo escolheu 12 discípulos, não eram pessoas medíocres, medianas, mas que tinham habilidades. Eles tinham fraquezas que precisavam melhorar. E eles diziam o quê? Jesus trabalhou a identidade de cada um em Cristo. E cada um foi vencendo e dando o seu testemunho. Então, eu estou aqui para dar o meu testemunho, que eu falei muito. Eu fui uma pessoa que não era tão boa assim. Também como você, vivia já também eu tive momentos depressivos, momentos onde eu não respeitava o ego, falava muito alto, o orgulho, não ouvia as pessoas, não respeitava os talentos das pessoas. Eu estou aqui hoje para dar testemunho. Então, eu falo para você, empreendedor, a sua dor vai se tornar a sua maior bênção. Porque se você venceu, você já tem testemunho para poder ajudar outras pessoas a levar a sua mensagem, que vai conectar a mensagem de outras pessoas. Muito forte essa frase tua. Muito forte. Um código que eu peguei aqui, ó, anotei. A sua dor vai ser sua maior bênção, vai ser seu maior canal de graça. Palavra. Ô, Bruno. E tem uma outra palavra que Deus utilizou através de uma pessoa, Sandra, que eu uso para minha vida, essas duas. O escolhido não tem escolha e a sua dor se tornará a sua maior bênção. Deixa eu anotar aqui, peraí. O escolhido não tem escolha, muito forte, cara. O escolhido não tem escolha. Sabe por que nem todos estão dispersos? Mas só que você, despertos, mas só que você agora, eu jogo a responsabilidade para você que está aqui na live. Você agora tem as 12 lições que Jesus viveu e praticou na sua vida. E agora você está consciente. E eu jogo para você. O que você vai fazer com tudo isso que você aprendeu hoje? Ó, vamos sintetizar. Domínio de si mesmo, autocontrole, comprometimento com a missão, visão clara dos objetivos, comunicação clara, viver a verdade, 6º princípio. O 7º, deixa eu pegar minha anotação aqui, usar as habilidades que tem. 8º, respeitar e valorizar os seus talentos e os talentos dos outros. 9º, valorizar e treinar a intuição, que muitas vezes Deus usa a intuição. 10º, isso é básico, planejamento. 11º, aprender a silenciar, a arte do silêncio. E a 12ª é autoanálise. Eu queria fazer um comentário sobre essa autoanálise, Bruno. É muito fácil a gente tecer julgamentos e brincadeiras em relação a outras pessoas.
Mas olhar para dentro de nós mesmos, uma vez eu tive uma experiência na sala de aula, eu falei assim, vai ali na frente e fala quem você é. Rapaz, todo mundo travou. Ninguém vai. Porque é difícil você olhar para dentro de você e falar que você é limitado, falar que você, às vezes, não tem competência para fazer tal coisa. Não é simples. Por mais que, às vezes, você tem titulação, você tem graduação, especialização, eu tenho as minhas titulações, isso não significa nada. Não significa nada. Se eu não colocar isso de forma prática na vida de alguém, seja por meio de uma aula, de uma palavra, de uma conversa, sabe, de uma convivência, de alguma forma, a nossa missão, ela precisa impactar pessoas. É aquilo que você falou. O escolhido não tem escolha. Isso é um código muito forte, que depois eu vou falar para meu filho fazer um post. Quem que é a autora dessa frase? Não, o escolhido não tem escolha. É da Sandra, é uma apóstola. Ela é de São Paulo. Depois eu posso te mandar. Isso, manda o nome dela que eu vou dar o crédito para ela. Isso é muito forte, essa afirmação. O Então, escolhido assim, não tem escolha. não adianta você querer fugir da missão de Deus. Não adianta. Se Deus está te chamando, se chama você para o sacerdócio, para ser um pastor, para ser um padre, para viver como em comunidade, ou numa vida religiosa, se você chama você para empreender, chama você para ser pai de família, mãe de família, é assumir essa identidade. Não tem como fugir disso. Com E certeza. esses 12 princípios que o Bruno trouxe, eu acho que se você vê depois eu vou colocar no YouTube, se você ver essa live, refletir, meditar em cima desses 12 princípios, não tem como dar errado. Simples assim. Com certeza. Não tem como dar errado. Olha, e outro detalhe aqui muito importante, aquilo que eu falei, o que você vai fazer com isso? Porque não adianta você apenas pular de live em live e não praticar. Eu quero que você pegue todos esses códigos que foram passados e comece a aplicar a partir de agora, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Porque outra chave que eu virei foi quando eu entendi que a minha casa é o meu primeiro ministério. E o meu trabalho, a minha empresa, é o meu segundo ministério. Então, quando um ou mais estiver reunido, estará em meu nome. Perfeito. Então, assim, isso é um código que virou a minha chave. E Deus me pediu agora, Deus falou para mim agora, essas 12 lições de empreendedorismo, veio para mim aqui agora. Essas 12 lições de empreendedorismo, com muita alegria no coração, eu vou escrever um livro. Amém. E eu vou pedir para você, veio para mim. Você vai escrever o décimo código, que é o planejamento. Fechou. Tá fechado. Combinado assim? Fechado. E Deus já me pede. Fico honrado por esse convite. E Deus pede para escrever algo e eu estou aqui, Senhor. Amém. Eu agradeço. Eu vou confessar aqui também que eu estou escrevendo um livro. Eu sempre escrevi. Eu tenho acho que 3 livros publicados, tem tese, dissertação, tem vários artigos publicados, técnicos. Eu recebi um chamado a partir dessas lives que eu comecei a fazer, esses vídeos, que foi um chamado de Deus. Eu tava sábado de boa em casa e Deus martelando, grava. Por quê? Eu estava refletindo sobre a minha história. Então, se você olhar o primeiro vídeo há um mês atrás, foi de 15 minutos, mal gravado, inclusive, foi falando da minha história. Então, a partir daquilo ali, eu comecei a fazer essas reflexões sobre a liderança em Jesus. Então, eu falei assim, cara, eu vou escrever um livro também, que também está voltado, daí não é Jesus para o empreendedorismo, mas é Jesus para a liderança. Ou seja, como Jesus pode. E eu estou rascunhando lá, estou anotando, vamos ver se até meio do ano que vem sai esse livro. Vai sim, Deus quer. Na hora, vai sair na hora que tiver que sair. Bruno, eu quero agradecer a sua disponibilidade. Você é um cara, vamos dizer assim, tive o prazer de conhecer você num treinamento. É um cara que tem uma mentalidade assim diferenciada.
eu fiz questão, a gente fazia tempo que estava tentando marcar essa live, né? Eu fiz questão de marcar essa live com você porque você traz uma energia muito boa, cara. Muito obrigado, gratidão pela sua vida, cara. Pô, eu que te agradeço, cara. Foi de imediato, né? Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Você lembra? Lembro. Lá não estava nada previsto, né? Na saída do voo, eu, você e Leandro, né? Aham. Acabou que a gente se conectou, né? Iniciamos a nossa jornada lá e finalizamos a nossa jornada juntos, né? Estamos aqui conectados na hora certa, né? No momento certo, na hora que teve que acontecer. Essa live aconteceu. Então, se me coloca à disposição para projetos juntos, se você quiser uma aula mais densa no YouTube para a Fechou. gente discorrer esse assunto ou trazer. Também Deus já tem alguns outros projetos dentro do empreendedorismo com Jesus também, que quando eu te falei dentro, que eu falei, me alegra muito você falar da administração, da liderança de Jesus Cristo, para mim é um grande chamado para mim também, então vamos juntos nessa jornada. Agradecer, não sei se a gente responde também, ou se quiser me mandar mensagem lá, já são 8h14, né? Tá maravilhosa. Como falar com jovens, né? Sobre empreendedorismo, sobre falar sobre Jesus, né? Levando ele, mudando o ambiente, trazendo esse tipo de live, se conectando. E se alguém, você tiver com algum tipo de problema também, pode mandar para o Wesley aí ou para mim, mandar qualquer tipo de Bruno, mensagem. peraí. O Leandro, ele mandou um comentário aqui que eu vou ler aqui. O Leandro foi aluno meu, ele morava no interior de São Paulo, agora ele está em São Paulo. Cara, gente boa demais, diferenciado. Só tem um defeito que é vascaíno, mas tudo bem. Escreveu assim: muito obrigado por ter feito essa live, professor. Com certeza vai me ajudar daqui para frente a continuar minha carreira aqui em São Paulo. Pois ultimamente tenho me sentido incapaz de desenvolver o meu trabalho. Leandro, aí eu vou te dizer, não como professor, mas como amigo seu. Cara, tira essa mentalidade da sua cabeça. Veja, reveja, veja e reveja quantas vezes for necessário essa live. Eu tive esses pensamentos parecidos com o seu, Leandro, mas assim, e principalmente, busque a Deus, Leandro. Quando você firmar sua caminhada em Jesus, todo esse tipo de pensamento negativo cai por terra. Isso eu falo que é o mal soprano, dizendo que você não é incapaz, que você não merece, que você não consegue. Então, a dica que eu posso dar para você, busque Jesus e, se for o caso, busque ajuda profissional. Por exemplo, o Bruno pode te ajudar nesse aspecto. Ele também é hipnólogo, ele pode te ajudar nesse aspecto, ajudar a curar suas crenças. Então, assim, a minha dica é que você caminhe com Jesus. Faça a experiência, faça esse mergulho, depois você fala comigo. Eu acho que é interessante. Por que eu estou dizendo isso? Faz a experiência com Deus. Inclusive, se você quiser, Leandro, você conhece Paranaíba, no Carnaval vai ter o acampamento Manaim Arca da Aliança. É uma forma de você se aprofundar no conhecimento com você mesmo, no conhecimento com outro e no conhecimento com Deus. Então vale muito a pena. São 5 dias que você passa, né, num local, numa fazenda. É uma experiência que nenhum coração duro sobrevive ao acampamento. Ou melhor, nenhum coração duro sobrevive a Jesus. Impossível. Alguma experiência com Deus ele vai ter lá. Isso eu garanto. Eu assino o cheque, coloco minha mão no fogo. Vamos para os últimas falas do Bruno. Verdade. Gente, obrigado, tá? Wesley, novamente, obrigado. Espero ter contribuído na noite de hoje. Na verdade, eu só fui instrumento. Quem me pediu já entregou a mensagem. E se é dele essa mensagem, o que você vai fazer a partir de agora? Tá? Coloque em prática. Coloque cada tópico que foi falado hoje e medite. Coloque uma música, silencie sua mente, faça autoanálise e busque as informações, como o meu amigo falou para você, Leandro Araújo. Você já é capaz. Deus te ama desde antes de você nascer, tá? Se Deus te colocou essa missão, você vai conseguir. Não fique escutando o inimigo ou seus sabotadores internos, porque você vai alimentá-los. Ouça apenas a voz do teu coração. Siga o caminho dele. Você não sabe que você é uma boa pessoa?
você não quer transbordar na vida das outras pessoas, então vai dar certo. Então sempre medite, silencie sua mente e vá ao encontro dele, seguindo. Não apenas se conecte, pegue o que ele te falou e coloque em ação, porque o aprendizado está no agir, está no fazer. Deixe de ser planejador e seja realizador. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês que estão aqui com a gente hoje. Grande Bruno, muito obrigado, Bruno. Eu acho que a gente já pode ir encerrando por aqui, que a gente vai para 1h20 minutos. Já, senão o Instagram derruba a gente aqui. Bruno, que Deus possa abençoar mais uma vez sua família e abençoar sempre seus filhos, sua esposa, sua mãe. E excelente semana, Bruno, com a graça de Deus. Um grande abraço. Um abraço, meu amigo. Um abraço a todos. Beijão no coração. Fique com Deus. Gratidão, meu irmão. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.